Concorrente do Tigar 11, um dos poucos FIIs que hoje no mercado pagam mais de 10% e além de tudo isso ainda tá com PVP abaixo de 1,1. Hoje nós vamos conhecer o Tord 11. Algumas pessoas já pediram para que eu analisasse o Tord 11 e esse é um daqueles fundos imobiliários que eu tenho bastante curiosidade. Porque muitas pessoas falam que esse é o maior adversário e o maior concorrente do Tigar 11. E o Tigar é a minha maior posição e é o fundo que eu mais gosto, o meu fundo queridinho. Por isso hoje a gente vai fazer uma análise completa. O Tordesilhas é um fundo híbrido que gera renda para os seus cotistas através dos CRIs, equities e também através de outros fundos de investimento imobiliário. Ele é um fundo que nasceu lá dia 1 de agosto de 2019 e que desde lá já fez 3 emissões, sendo que a terceira ainda está em andamento. Olhando para os principais indicadores do Tord 11, o Tordesilhas é o fundo de investimento imobiliário. Sua cotação na data que eu gravo esse vídeo aqui está em R$ 11,21 e o fundo pagou nos últimos 12 meses R$ 1,20, o que dá 10,7% de dividendos nos últimos 12 meses. Agora falando sobre o número de cotistas, o fundo conta hoje com um pouco mais de 26 mil cotistas e tem um patrimônio líquido de R$ 83.255.555, um montão de 5, né? Ele também tem um patrimônio por cota de R$ 10,51, o que dá um PVP, considerando a cotação atual, de 1,06. A liquidez diária não é tão baixa assim, aliás, ela até que alta, porque ele negocia diariamente 2,4 milhões de reais. O último dividendo pago foi de 16 centavos, o que representa 1,33% da sua cotação base. A carteira do Tord está alocada da seguinte forma: 49,6% em CRIs, 35% em equities, que são os empreendimentos que o fundo tem participação societária, e 15,2% em outros fundos de investimento imobiliário, em outros FIIs. Agora olhando para os indexadores, temos 50,3% em indexadores variáveis, 38,4% em IPCA e 11,2% em GPM e apenas 0,2% em CDI. Agora dando um zoom na sua carteira de CRIs, a gente pode ver aqui que a gente tem 13 operações. E todas elas indexadas pela inflação, mais uma taxa de juros, com duration médio de 3,4 anos, que quer dizer que o retorno do investimento vem em 3 ou 4 anos. Em relação ao segmento e subordinação, eu chamo a atenção para a combinação do segmento resort fracionada, loteamento e time sharing, além da subordinada, pois esses segmentos têm um pouco mais de risco de inadimplência. E a senioridade subordinado tem menos preferência no recebimento. Ou seja, essa combinação, na minha opinião, tem um risco muito elevado. Agora vamos dar uma olhada no demonstrativo de resultados, o DRE, para descobrir de onde vem o dinheiro que ele está distribuindo como dividendo. A receita do fundo esse mês é basicamente o resultado dos CRIs, porque 740 mil reais a receita, 737 mil são só de CRIs. E veja que os equities não tiveram nenhuma receita e os fundos e caixas são insignificantes. A despesa total foi de 587 mil reais e aqui nos ajustes contábeis a gente vê que os CRIs estão 548 mil reais negativos. E os CRIs são avaliados na marcação a mercado, ou seja, quando o CRI foi adquirido ele valia, por exemplo, 100 mil reais e hoje ele está valendo, por exemplo, 98 mil reais. No final das contas, o Tord nesse mês teve seu resultado negativo, ou seja, a soma das receitas menos as despesas, menos os ajustes contábeis, deu menos 296 mil reais. Isso quer dizer que os dividendos que eles distribuíram esse mês aqui são os resultados acumulados do mês passado. A primeira coisa que eu noto aqui é que o relatório gerencial deles não é tão bem elaborado. E se o principal concorrente deles foi realmente o Tigar 11, o Tord vai ter que correr atrás. Mas vai ter que correr muito atrás, porque o Tigar 11 tem um dos melhores relatórios do mercado. Eu senti falta, por exemplo, de um mini gráfico mostrando a subordinação da carteira, outro mostrando o segmento dos CRIs, se é corporativo, multipropriedade, loteamento ou qualquer outra coisa, e uma mapinha com a localização dos imóveis lastros da operação. Poderia ter falado também o resumo de qual o prêmio médio por indexador. Por exemplo, IPCA mais 10%, IGPM mais 18% e o LTV, que é a relação entre o empréstimo e as garantias. O famoso Loan to Value.
Em relação à diversificação da carteira do Thord 11, eu acho que eles estão muito concentrados. Porque 35% da carteira deles, que está em equity, apresenta apenas 2 empreendimentos. E esses 2 empreendimentos são de multipropriedade. Esse é um setor que eu considero ser muito arriscado e tem um risco muito grande de inadimplência. Porque no cenário econômico atual que está se desenhando, com um novo lockdown, fechamento dos comércios e uma vacinação muito devagar, o risco da inadimplência é muito alto. E os CRIs que representam quase 50% da carteira são divididos em apenas 13 operações. Dessas 13 operações, 50% delas são indexados pelo GPM, o índice que teve uma valorização de 30% nos últimos 12 meses, e a gente também precisa considerar que esse CRI tem mais uma taxa média, que aqui a gente pode considerar de 18%. Ou seja, num ano eles teriam um reajuste no contrato de 40%, uma coisa que eu acho muito inviável para quem está trabalhando normalmente. Porque me fala aí, quem teve um reajuste salarial de 40% sem ser o Bruno Covas, o seu vice-prefeito? Além disso, a gente precisa ressaltar que a maior parte dos seus CRIs tem operação em timesharing, loteamento e multipropriedade, setores que eu acho muito arriscado e tem um grande risco de inadimplência. Porque as pessoas que compram esse tipo de imóvel, na maioria dos casos, elas compram ou por investimento ou mesmo por lazer. Por isso, na primeira crise econômica, na primeira vez que bateu uma dor no bolso, o que eles vão fazer é vender e se desfazer desse tipo de imóvel. E outra observação é que todos os seus CRIs são subordinados, ou seja, eles têm uma preferência menor no seu recebimento. Então, caso haja uma inadimplência, eles não vão receber, ou se receberem, vão ser os últimos. Dito tudo isso, a gente pode ver aqui a lei máxima do mercado, a lei do risco e retorno. Quando o risco é muito alto, você precisa ter um retorno muito alto. Aqui a gente pode ver que os CRIs estão sendo remunerados muito bem, distribuindo para os cotistas mais de 1,3% ao mês. Porém, agora você tem que considerar se esse risco é alto ou não. E lembre-se sempre, se você não clicar no botão da fortuna, você vai ter um risco muito alto com retorno muito baixo. Então, ó, já vou dar até um tiro aqui no botão da fortuna, se liga. Um abraço para vocês, falou!